temos aqui, Pai, no tempo e no espaço, um templo de unidade espiritual para Ti. Muito obrigado, Senhor Deus, porque somos Sua habitação. Muito obrigado porque somos templo do Teu Espírito. Tu nos criaste com o propósito de habitar em nós. E é nessa comunhão que nós temos a vida, é nesta comunhão que vivemos, nos movemos e existimos em Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Você que entrou durante a oração, sejam bem-vindos. Amados, a palavra que vamos estar liberando hoje é uma palavra que precisa ser ativada no teu coração. Nós sabemos que estamos vivendo um novo tempo, uma nova realidade sobre a terra. E nós precisamos discernir os tempos e as estações. Nós precisamos saber o que está acontecendo no nosso planeta. Nós precisamos saber o que o Pai espera de nós nesse tempo presente. E há muito tempo nós estamos aí recebendo direções do Senhor, mas especificamente nos últimos dias eu tenho recebido de uma maneira muito forte de Deus algo para comunicar sobre a terra e algo também para compartilhar com os irmãos, mas ao mesmo tempo para que haja um despertar. Quem me acompanha sabe que eu falo muito sobre esse despertar espiritual, eu falo muito sobre o avivamento, eu falo muito sobre esse tempo de nós entendermos a nossa posição em Cristo e assumirmos a nossa posição de realmente estar assentado juntamente com Cristo em lugares celestiais para reinar sobre a terra. E o Senhor, Ele colocou sobre as minhas mãos essa tarefa de reunir um povo para mudar uma realidade espiritual. Querido, já não é mais tempo de nós ficarmos dando poder às obras do mal. Já não é mais tempo de nós ficarmos dando poder para que o inimigo faça as coisas. É tempo de nós assumirmos a nossa filiação, entendermos que somos filhos de Deus e estamos aqui na terra para cumprir uma missão. E nesse tempo, de uma maneira muito especial, porque muitos não estão percebendo o que estamos vivendo sobre a terra. Não é só por causa da pandemia. A pandemia, ela veio para despertar a nossa espiritualidade. Ela veio para nos dar um toque de vida. Sim, um toque de vida, porque desde a época da antiga aliança e quando Cristo se manifestou sobre a terra, que existe um versículo que diz assim, que aqueles que dormem precisam se despertar. Desperta, ó tu que dormes. Isso fala do sono espiritual que a humanidade estava sujeita, mas que nesse tempo está havendo um despertar, está havendo um destravar, está havendo um agir do Espírito Santo sobre toda a terra, para que a terra seja iluminada pela glória de Deus. Aquilo que a Bíblia diz, de que nos últimos dias haveria esse agir, já está acontecendo. Muitas das promessas que está contida na Bíblia já está se manifestando, mas as pessoas não estão se apercebendo. Por quê? Porque estão embaixo, aleluia, de um jugo e estão adormecidas. Mas nós não queremos falar aqui daqueles que estão dormindo, porque nós fomos levantados para despertar aqueles que estão dormindo. Já profetizo que aqueles que estão dormindo serão despertos pelo poder de Deus, pela glória de Deus, pela majestade do céu. E nós estamos nos levantando como um exército para liberar luz sobre a terra. Aleluia. O Pai colocou sobre os meus ombros a incumbência de reunir um grupo de pessoas. Eu sei que isso não está só sobre a minha vida, existem muitos outros
líderes que estão fazendo a mesma coisa. Mas em particular, o Pai me chamou para reunir um grupo de pessoas, mesmo que nós estamos longe fisicamente, mas o Senhor está nos conectando e nos unindo no Espírito, para que a gente venha fazer a diferença nesse tempo. Mudando a nossa mente, adentrando essa nova realidade e trazendo essa nova realidade para a terra. A partir do ano que vem, nós estaremos treinando um grupo específico, o qual o próprio Senhor vai unir no Espírito, para nós oficiarmos na visão do reino e trabalhar as dimensões espirituais, liberar sobre a terra a unção, o poder, liberar sobre a terra o fogo do Espírito, fogo do avivamento. Aquilo que nós já estamos fazendo, Deus autorizou para que haja um aumento, aleluia, e um grupo se levantará sobre a terra. Não importa qual seja a sua denominação, não importa qual seja a cidade que você está morando, não importa qual o local em que você está fisicamente. A única coisa que é necessário para você fazer parte desse grupo, gerador de unção, gerador de fogo, gerador de propósito, que vai anunciar um novo tempo, uma nova realidade, que vai estar preparando a própria terra para o retorno de Cristo. Você pode fazer parte dessa equipe. Essa equipe que vai ser conectada no Espírito, unida no Espírito, que não vai ter placa de religião, mas vai ter o governo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Vai ter o governo do Espírito Santo sobre nós, para movimentar unção sobre a terra. A palavra do Senhor diz que a própria criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Já é tempo de nós nos posicionarmos em unidade. Já é tempo de nós entendermos aquilo que Cristo veio fazer sobre a terra. O reino dos céus é um reino de filhos, é um reino de unidade, é um reino de paz, é um reino de luz, é um reino de amor. E é essa mensagem que nós vamos proclamar sobre a terra, até que a terra venha conhecer a glória de Deus. Até que cada filho seja despertado. Queridos, antes da volta de Cristo, já foi profetizado, esse despertar aconteceria, esse avivamento aconteceria, antes da volta de Cristo. A terra está passando nesse momento por essa transição. Será que você consegue entender isso? Será que você já entendeu isso? Agora, eu e você, nesses últimos tempos, somos levantados por Deus como um exército celestial para levantar sim a bandeira de Cristo. E já não é mais tempo de nós nos movermos em acusação. Já não é mais tempo de nós mantermos um povo sujeito à escravidão. Já não é mais tempo de nós estarmos liberando palavras de trevas, palavras de opressão. Se a criação aguarda com expectativa a nossa manifestação, vamos começar a nos manifestar em unidade, em amor, em paz. E vamos começar a movimentar o reino dos céus sobre a terra. Já não é mais tempo de nós darmos poder ao inimigo. Você pode dizer, apóstola, como que eu dou poder ao inimigo, queridos? É triste, mas muitas vezes as pessoas chegam até nós, falam da macumba, falam da bruxaria que fizeram, geme e treme em medo diante das movimentações do mal, quando o Senhor colocou em nossa mão a autoridade para desfazer as obras do mal. Se nós queremos desfazer o mal, se nós queremos desfazer as trevas, nós só precisamos acender a luz.
Se você entra num quarto escuro e você fica lutando contra a escuridão do quarto, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas se você colocar a mão no interruptor da energia elétrica e acender a luz num instante, na velocidade da luz, as trevas deixam de existir. E é isso que o Pai quer que a gente faça. Não lute contra as trevas, acenda a luz e as trevas se dissiparão. Acenda a luz, porque trevas nada mais é do que a ausência de luz. Enquanto nós ficamos propagando e elevando e falando das obras do mal, esse volume cresce, mas a partir do momento em que você começa a subir nas dimensões espirituais, se encher do Espírito e liberar luz sobre a terra, as trevas vão se dissipando. Como diz a palavra, as trevas vão se dissipando e eis que raia a luz. Deus está levantando uma geração com entendimento, uma geração que está lançando fora o medo, está recebendo o espírito de filiação e começando a entender que o Pai nos ama com um amor eterno. Uma geração que está entendendo que para nós subirmos de nível e alcançarmos a medida do varão perfeito, Cristo Jesus, e nós só estamos no início daquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos lançar fora o medo, nós precisamos lançar fora a incredulidade, nós precisamos lançar fora a dúvida, nós precisamos lançar fora o julgamento, nós precisamos lançar fora a acepção e nós precisamos, sim, amados, promover a unidade, promover a paz, ser um pacificador, como disse Jesus. Nós precisamos amar como Jesus amou. E como Jesus nos ama. Quando nós cantamos, celebramos, salmodiamos, proclamamos, nós estamos aumentando o nosso nível espiritual, nós estamos aumentando a nossa vibração. E a partir do momento em que nós aumentamos a nossa vibração, a própria terra começa a ser beneficiada. Deus está despertando de um por um. Saiba que a luz que há em ti pode iluminar a sua cidade, pode iluminar a sua nação. A luz que há em ti vai ser colocada num alto velador. Porque a luz que há em ti vai aumentar, vai criar volume e vai encher a terra. Você é portador da glória de Deus. O apóstolo Paulo diz que Deus colocou um tesouro em vasos de barro. E já é tempo de nós nos conhecermos no Espírito. Por muito tempo, querido, a sua autoridade foi diminuída. A baixa estima, o espírito da incapacidade, Deus está convertendo e te capacitando para um novo nível. Você está descobrindo quem você é. Por mais que do lado de fora é barro, por mais que o vaso é de barro, mas o conteúdo que está dentro é espírito e é vida. É espírito e é vida. É espírito e é vida. Queridos, quero ler uma passagem. E é nessa palavra que nós vamos nos mover. Romanos capítulo de número 8. Segure esta palavra para você, e se Deus falar ao teu coração nesta manhã, e você quiser fazer parte dessa equipe,
a qual eu estarei no ano que vem acompanhando de perto, treinando, trazendo instrução. Você vai aprender a se mover nas dimensões espirituais. Você vai aprender a se mover na atmosfera da terra. Você vai aprender a ministrar unção, a liberar unção, a gerar fogo, a ser um gerador de fogo nesta geração. Se você quer fazer parte dessa equipe, nos procure. Romanos 8, a partir do versículo 19, anote aí na sua Bíblia. Diz assim, ó: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta, ou será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Queridos, é tempo de nós libertarmos a nós mesmos pelo poder do Espírito, libertarmos a humanidade pelo poder do Espírito e libertarmos a própria criação que foi sujeitada. Paulo já tinha esse entendimento no tempo dele. A terra está passando por um processo de transição. A terra está sendo preparada, primeiro, para o arrebatamento, segundo, para a volta de Cristo. Esse despertar tem um propósito, não é apenas mais um movimento de avivamento. Esse avivamento ele vem e vai crescer cada vez mais. Esse avivamento não vai terminar como foi os outros avivamentos. Esse avivamento ele vem para preparar a terra para a volta de Cristo e ele vai permanecer. E esse avivamento ele tem a ver com unidade. Não diz respeito a uma pessoa, não diz respeito a um ministério, diz respeito à humanidade. Diz respeito a mim e a você. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Já é tempo de libertarmos o planeta, o qual o Senhor colocou para que a gente fosse autoridade e domínio nesse ambiente espiritual, queridos. Se a terra está da maneira como está, foi porque o homem movimentou trevas. Foi porque o ser humano, por meio de sua palavra, do seu pensamento, dos seus sentimentos, sempre dando ocasião e autoridade ao inimigo, porque qualquer coisa que acontece sobre a terra, foi o inimigo. Queridos, a autoridade está em nossas mãos. Já não é mais tempo de nós movimentarmos e darmos autoridade para principados e potestades de trevas, mas para nós levantarmos e gerarmos força para aquele, sermos a mão, a boca, o pé, o templo de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. É tempo de nós entendermos que o principado está sobre os ombros dele. O governo está sobre os ombros dele. A autoridade está sobre os ombros dele. O governo do nosso planeta está nas mãos de Jesus. E ele passou essa autoridade para mim e para você. É na unidade de espírito com Jesus, sendo ele o cabeça e nós o corpo, é que nós vamos fluir nesse tempo.
preparando o caminho para a volta de Cristo. A terra precisa estar pronta energeticamente. O nosso corpo precisa ser preparado para o arrebatamento. Querido, não é só falar de arrebatamento, é entender os princípios da espiritualidade que vai fazer com que seres humanos sejam arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Existem pessoas que já estão sendo arrebatadas, que vão e voltam, que encontram o Senhor nos ares. Mas haverá um dia em que isso vai acontecer de uma forma coletiva. Disse Paulo, e nós, os que estaremos vivos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. Num abrir e num piscar de olhos terão seus corpos transformados em corpos de glória. Então, quando nós falamos em formar uma equipe para trabalhar a terra, nós estamos falando de pessoas que terão seu DNA transformado, que será que terão as suas células transformadas. O seu corpo físico precisa ser preparado, e você pode nesse tempo já permitir que o Espírito Santo faça isso em você, para que você seja um gerador de fogo e um transmissor de glória. Se uma lâmpada que você acende no seu quarto traz luz para todo o ambiente, você já parou para pensar o que uma multidão cheio da luz pode fazer sobre a terra? Não tenha medo do inimigo, não tenha medo das trevas, apenas acenda a luz. Versículo 21. Na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos. A glória está nos filhos. Agora a criação, ela vai ser liberta e ser participante da glória dos filhos. Porque sabemos que toda a criação geme e está sujeita com dores de parto até agora. Isso Paulo estava dizendo nos dias dele. E não só ela, não somente a criação, mas nós mesmo que temos as primícias do Espírito. Paulo já tinha entendido que eles eram as primícias do Espírito, aqueles que tinham se despertado para o Espírito. Aqueles que têm entendido que são seres espirituais, estão aqui para comunicar realidades espirituais e trazer o céu para a terra. Paulo já tinha entendido isso. Nós que temos as primícias do Espírito, aqueles que primeiro foram iluminados, aqueles que primeiro foram ativados no Espírito, aqueles que nasceram de novo. Ele estava dizendo, nós também gememos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Quando eu digo que salvação é restauração de espírito, alma e corpo, quando eu digo que redenção é voltar ao estado original, Deus começou esse processo com a vinda do Messias. E Paulo entendeu, e ele aguardava a remissão do corpo. O nosso corpo mortal ser transformado num corpo de glória. Voltarmos ao estado original. Porque a palavra diz que nós perdemos a nossa habitação original. E Paulo lhe dizia assim que ele esperava ser revestido da habitação celestial. É
por isso também que a Bíblia diz que o primeiro homem foi feito alma vivente, mas o segundo homem foi feito espírito vivificante. O primeiro homem é da terra, é primeiro o natural, depois o espiritual. Paulo estava falando da transitória terrena. Por mais que nós saímos de um corpo espiritual, de uma habitação espiritual, entramos no natural, recebemos um corpo natural, um corpo físico. Agora é tempo de nós entendermos que haverá de novo a transição. Nós estamos saindo de um corpo natural e entrando de volta no nosso corpo de glória. Mas isso começa pela nossa consciência. Isso começa pela nossa mente. A geração do arrebatamento está se levantando e o Espírito Santo está se movendo sobre a terra para ativar em nós esta realidade. Aleluia. Queridos, entenda algo. Daniel fala de uma pedra que seria cortada sem auxílio de mão. Essa pedra, ela ia derrubar os reinos da terra e estabelecer um reino que jamais terá fim. E Daniel diz que esse reino será dado aos filhos. Esse reino não terá fim. E Daniel ele fala que essa pedra que foi cortada sem auxílio de mão vai encher toda a terra. Daniel estava prefigurando o reinado messiânico. Daniel estava profetizando porque ele viu em visão a vinda do Messias. A pedra simboliza Cristo. Mas antes de Cristo vir assumir a sua posição e se assentar no trono de Davi, onde ele reinará para sempre, a unção dele já veio. Quando nós falamos de preparar o caminho para o Senhor, quando nós falamos de preparar o caminho para o Senhor, nós estamos falando de pessoas que estão entendendo que a unção messiânica está sendo liberada e está aumentando e crescendo sobre a terra. E essa unção, ela vai encher toda a terra. O que eu quero dizer com isso? Antes da vinda literal de Cristo, a presença espiritual dele já está sobre a terra. Se você ainda não percebeu isso, entenda. Aqueles que reinarão com Cristo vão perceber essa presença espiritual. Vão ter comunhão com essa presença espiritual. Vão ter intimidade com essa presença espiritual. E vão ser agentes, boca, pé, mão, mente do próprio Cristo sobre a terra. Nós somos o corpo de Cristo. Não estou falando heresia. Paulo já tinha entendido isso. Nós somos o corpo de Cristo, membros individualmente do mesmo corpo. Ele é cabeça. E a unção dele está enchendo a terra. Versículo 24. Porque em esperança fomos salvos. O que significa isso? Paulo estava dizendo. Nós fomos salvos pela nossa esperança, pela nossa fé. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que se alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos.
E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Querido, você entende que você e eu, a partir do momento que nós entramos na unidade espiritual, no corpo de Cristo, e recebemos o espírito de filiação, nós somos a imagem do Filho de Deus. Versículo 29. Porque os que dantes conheceu também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Queridos, entenda uma coisa. Jesus veio nos mostrar o caminho de casa. Veio nos devolver a paternidade de Deus. Veio nos dar o espírito de filiação. E ele próprio disse: aqueles que me seguem farão as mesmas obras que eu fiz, e obras maiores farão. Obviamente que ele estava falando da unidade. Quando nós voltamos na unidade e juntos somos membros do mesmo corpo, nessa unidade de espírito, nós vamos manifestar obras maiores. É chegado o tempo de entendermos aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Entendermos a nossa origem, o nosso propósito. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Você foi predestinado para ser imagem e semelhança do próprio Pai. Você foi predestinado para isso. Você foi chamado para isso. Você foi justificado para isso. E agora você está entendendo que você vai ser glorificado. O corpo de luz, corpo de glória, começa a se manifestar a partir do momento em que há uma regeneração do nosso DNA. Nós precisamos entender que nós estamos aqui nessa terra, primeiramente, para desenvolver a nossa espiritualidade. E a partir do momento que nós estamos aptos, nós vamos começar a influenciar a outras pessoas, não embaixo de dogmas, não embaixo de julgamento, mas pelo Espírito do Senhor. Pelo Espírito do Senhor. Queridos, nós como ministério profético, tendo como base sim as Escrituras Sagradas, tendo entendimento profético, visão de reino, entendimento de movimentações espirituais, o Senhor nos deu a graça de entender como as coisas são ativadas e como elas vêm à existência sobre a terra.
Nós estamos levantando um exército dos céus para desfazer as trevas e ativar a luz. A palavra do Senhor diz que a terra está cheia da glória de Deus. E nesse tempo Deus está trazendo conhecimento desta glória. Querido, quando nós falamos de luz, nós estamos falando de glória. Quando nós falamos de luz, nós estamos falando de fogo. O mundo espiritual, se nós fôssemos falar na nossa linguagem natural, porque não existe uma palavra certa que possa descrever a grandiosidade do reino do Espírito. Um reino que aonde você pensa e você fala, as coisas elas vêm à existência. Essa é a natureza de Deus. Deus é Espírito. E quando ele disse haja luz, houve luz. Luz é o princípio ativo, é o poder ativo de Deus para trazer as coisas à existência. A luz que foi proclamada ali não é a luz do sol, por mais que a luz do sol é uma partícula da luz criativa. Não é a luz da lua, por mais que a luz da lua reflete a luz do sol, que é uma partícula da luz criativa. A luz citada em Gênesis 1 não é a luz elétrica, por mais que a luz elétrica, ela veio como um avanço tecnológico de uma mente iluminada que entendeu o princípio ativo da luz criativa e fracionou isso e conseguiu materializar. O haja luz. Deus estava colocando um processo criativo, poder criativo, luz criativa. Agora aquilo que estava no pensamento de Deus, aquilo que estava na mente de Deus, a ideia do Criador veio à existência a partir da proclamação da palavra, haja luz. Estou dando chaves proféticas. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E você funciona da maneira como Deus funciona. Você manifesta as coisas da maneira como Deus manifesta. Querido, isso é verdade tanto para um lado quanto para o outro. Se as suas ideias, o seu pensamento e os seus sentimentos são sentimentos de trevas, o que você vai gerar e movimentar sobre a terra são trevas. É por isso que Jesus falou sobre a luz e disse, se a luz que há em ti for trevas, grandes trevas serão. Ou seja, Deus ativou luz no interior do ser humano. Mas se a luz que há em ti for trevas, ou seja, se você está usando o princípio ativo da criação para movimentar trevas, grandes trevas serão. Agora, se você está usando a luz que há em ti, o princípio ativo da criação, para movimentar a luz, haverá vida, haverá paz, haverá saúde, haverá graça, haverá o amor do Pai. Amém, queridos? Estamos no começo de uma grande obra. Você nasceu nesse tempo, você nasceu nessa geração, porque você traz sobre ti essa incumbência. Não importa a distância física, importa que nós estejamos unidos no Espírito. Você pode fazer parte dessa elite, você pode fazer parte dessa equipe que vai entender a movimentação do reino e vai ecoar a voz do Cristo dizendo, venha o teu reino, faça-se a tua vontade na terra como é no céu. Deixo aqui essa mensagem ao teu coração. Esse ano nós tivemos um ensaio
daquilo que Deus quer fazer nos próximos anos. Venha você também fazer parte dessa equipe. Deixa que a luz de Cristo entre no teu coração. Deixe que a luz de Cristo inunda o teu ser. E a partir de você, deixa que a terra conheça a glória de Deus. Amém, queridos? Eu declaro que todos aqueles que estavam conectados nessa live, todos aqueles que irão ouvir o vídeo gravado, a unção e a palavra gerada nesse ambiente se torna vida dentro de você. Eu declaro saúde, eu declaro paz, eu declaro uma vida abundante, a prosperidade do reino chegando até você e a sua casa. Seja abençoado, seja abençoada. Você é filho de Deus. Você é imagem e semelhança do Pai. Todo espírito de orfandade é desativado. Todo sentimento de rejeição é desativado. Porque a paternidade de Deus é colocada dentro do teu coração. Você tem um Pai que te ama, que cuida de você, que se preocupa com você e que está com você em todo momento. Você é amado por Deus. Amém, queridos? Deus abençoe. Um beijo no seu coração e bora lá. É chegado o reino dos céus.